Pois é, vamos falar de um assunto aqui que está preocupando, hein? Está preocupando o setor de transportes e, claro, no fim das contas, preocupa a todos nós, consumidores. Falando aqui da alta do combustível e, mais especificamente, na alta do preço do diesel, que já chega a 20% em algumas regiões do país e está pressionando o setor rodoviário de cargas em Santa Catarina. O alerta foi feito pela Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina, a FETRANSESC, nessa semana. E segundo a entidade, o combustível pode representar até 50% dos custos operacionais das transportadoras. Então aí você pode imaginar que o aumento de 20% do diesel eleva ainda mais os custos operacionais. Com o aumento do diesel, então, o setor recomenda o reajuste imediato dos contratos de frete para evitar prejuízos e garantir a continuidade das operações. A FETRANSESC afirma que o transporte rodoviário é responsável por 65% da movimentação de cargas no Brasil. Isso é um erro estratégico e já histórico do nosso país. Depender 65% do transporte rodoviário, né, na movimentação de carga, sendo que nós poderíamos ter ferrovias, nós temos rios que possibilitariam aí também o transporte, né, esse tipo de transporte marítimo aí, transporte de cabotagem. E nós dependemos hoje só da movimentação de cargas, basicamente 65% é o transporte rodoviário. E claro, com o frete mais caro, o aumento pode, e não é que pode, vai impactar produtos de consumo diretamente, insumos industriais e mercadorias em geral, porque tudo passa pelo transporte. Basicamente, né? Passa pelo transporte rodoviário de cargas. Além da alta do combustível, o setor enfrenta escassez de mão de obra, que daí não é só esse setor que enfrenta a escassez de mão de obra, mas também enfrenta. Estradas precárias, está aí, né? É uma realidade do nosso país, infelizmente. E contratos defasados, fatores que pressionam ainda mais as empresas. Segundo a federação, sem reequilíbrio financeiro, algumas transportadoras podem enfrentar dificuldades para manter, inclusive, as atividades. Pois é, tá aí, é uma situação de arrepiar, né? A entidade afirma que continuará acompanhando a evolução dos preços e defende diálogo entre transportadoras e contratantes para manter o abastecimento e o funcionamento da cadeia produtiva. O fato é que o dólar, o barril do petróleo de $70 que estava aí antes do início desse conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel, né? Estados Unidos mais Israel versus Irã contra o Irã, o barril do petróleo estava $70, agora já está a $100 e ainda com perspectiva de subir ainda mais. A Petrobras está com dificuldade de segurar o preço, né? Está segurando, quanto mais segura o preço, mais prejuízo vai acumulando. Já tem pressão também para o governo diminuir impostos dos combustíveis, pelo menos temporariamente, enquanto esse conflito e essa pressão por aumento de preço esteja vigorando. Mas como é que esse governo vai diminuir algum imposto quando está ávido por criar cada vez mais impostos, porque não tem fundo o poço de gastos desse governo? Aí como é que vai se falar em reduzir impostos? Então fica aí com a faca no pescoço o governo, de certa forma. Por quê? Porque nós estamos em ano eleitoral e tudo isso está pressionando a inflação. Inflação alta em ano eleitoral, não é nada bom. E aí, baixar impostos? Como? Se aquilo que se arrecada, que é uma das maiores arrecadações, só cresce, é das maiores arrecadações históricas, não é suficiente para o poço sem fundo dos gastos públicos. Então, realmente, nesse momento, o governo com a faca no pescoço, mas faca no pescoço no sentido político, mas quem está com a faca no pescoço de fato e que vai ficar cada vez mais, porque não vai ser possível se essa guerra se manter durante muito tempo ainda, quem de fato está com a faca no pescoço e cada vez mais é o trabalhador, que vai ter que pagar mais caro pelo combustível e automaticamente por tudo aquilo que vai aumentar
quando o combustível aumenta.